Paz, amados, tudo bem? Quero desejar uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana. Vocês que tenham conhecimento da palavra, meus amados, pede a Deus para proteger essas pessoas que estão na rua, as pessoas que estão bebendo agora, amado. Elas estão sem saber, elas estão cultuando o seu adversário, elas estão cultuando o seu inimigo, o ceifador de vossas almas. Então, meus amados, eles estão, a mente deles se divertindo, brincando, só que eles estão participando de um culto a Satanás. É como se fosse aquele verdadeiro culto que aquele povo que estava esperando Moisés, mas Moisés não voltou. Ele achava que Moisés não ia voltar, então eles ficaram adorando bezerro, ficaram nus, fazendo relação um com o outro, bebendo. Então, eles prestaram culto ao inimigo. Nesse exato momento, eles estão prestando culto a Satanás também. Só, amados, que aqueles que recebem oração, eles são guardados pelas orações. Aqueles que não recebem orações, eles não estão sendo guardados. Não que o Senhor não tenha poder para proteger eles. Eu lembro, na época da minha ignorância, eu não sabia curtir como os demais curtiam. Para mim sempre faltava alguma coisa que não estava preenchida. Eu fui criado muito preso. Saí de casa com meus 18 anos. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu fiquei preso até os 18 anos dentro de casa. Quando eu completei 18 anos, a fúria do meu pai tinha aumentado sobre mim, porque ele falava que eu ainda não era homem, que eu ainda era moleque, né? Então, com a pressão das minhas irmãs e a minha mãe, ele começou a me soltar, né? Porque eu tinha que começar a viver a minha vida. Então, era como se eu fosse um pássaro engaiolado por tantos anos e de repente o meu dono me soltasse e eu saía tateando, sem saber para onde estava indo, né? Essas pessoas elas estão da mesma maneira, mas elas estão cegas, cultuando Satanás. Se o mundo espiritual fosse aberto, elas iriam ver milhões de demônios ali na mente dela, na frente dela. E elas iriam perceber quão pecado gravíssimo é a gente afligir a nossa alma. Porque o corpo, amados, ele quer agradar a alma, entendeu? E a alma, ela tenta correr dos prazeres da carne. Como a gente é uma alma vivente, a nossa carne ela tem que ter espírito. Como a gente é uma alma vivente, a nossa carne tem que estar em espírito, né? Para ficar carne, alma e o espírito, os três em um só, mantendo a santidade, que é assim que é o grande mandamento do Senhor. Só que quando a cabeça está cega, o corpo paga, porque a cabeça é o que comanda todo o corpo. Por isso que as escrituras falam que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, porque deles procedem a saída da vida, mano. Nós temos que vigiar o nosso coração também, porque é lá que está toda a impureza, mas vocês estão entendendo? A pessoa não tendo entendimento dessas coisas, a única coisa que passa na mente dela é a diversão, mas é o prazer da carne, é o viver o agora. Por isso que o Senhor pede para as pessoas ir para a rua, porque a maioria das pessoas, amado, tem entendimento, mas não vai para a rua para semear a palavra. Quando você descobre a verdade, não importa o tempo que você vai descobrir, amado, não importa com quantos anos, mas quando você descobre a verdade, você olha para trás e vê que, né? Com misericórdia o Senhor teve. Hoje eu estou com 40 anos, então eu posso alegar, o Senhor teve misericórdia de minha vida durante 40 anos. Então, quando você sabe da verdade, muito o Senhor vai cobrar por ela. Porque da mesma maneira, a intensidade que você sabe, é a mesma maneira, né, que está lá no livro de Ezequiel, que fala, né,
que se você não falar, o sangue daquela pessoa vai ser cobrada por você. Mas se você falar e a pessoa não quiser, você lava as suas mãos. Meus amados, se a palavra fala que o julgamento vai começar de dentro, o que será dos outros? Então, tem pais e mães que não têm conhecimento da palavra e fica feliz que seu filho está na casa divertindo. Chega de noite, o pai ainda sente orgulho de perguntar quantas meninas você ficou, quantas meninas você namorou no trio, quantas cervejas você bebeu, não sei o quê. Às vezes o pai dá até dinheiro pro filho, entendeu? Gastar com as suas porcarias. Então, não sabendo o pai que ele está cometendo um delito enorme diante do Criador. Então, a gente que tem um pouquinho de conhecimento da palavra pela misericórdia do Senhor, a gente tem que falar, amados. Se a pessoa quiser continuar, ela continua, mas tem que ser coisa, amados, baseado dentro da palavra. Não adianta você chegar para uma pessoa, é feio, hein, se ficar bebendo na rua, chegar em casa embriagado. É feio, hein, você se vestir de roupa de mulher porque o bloquinho de carnaval. Não, amados, tem que falar coisas dentro da palavra. A maioria das pessoas tem vergonha de usar a palavra, mas assim como eu tinha. Infelizmente, eu não tenho vergonha de falar, mas eu li a Bíblia escondido dentro de casa. Mas tinha vergonha de botar ela debaixo do braço, porque tinha épocas que eu ainda estava fumando, que ainda estava bebendo. Então eu tinha muita vergonha de sair. Então, até um certo tempo, pela misericórdia do Senhor, eu comecei a frequentar templo religioso. Dali fui começando a perder aquela vergonha, porque às vezes eu não conseguia achar rápido o texto da Bíblia ali, às vezes eu ficava com vergonha de alguém me dar uma oportunidade, eu não saber nada, eu não tenho entendimento, eu não tenho um estudo teológico. Só que hoje eu reconhecendo a verdade, meus amados, o inimigo plantou aquilo ali na minha cabeça, mas Deus já estava controlando tudo. Mas hoje, a verdadeira essência do Evangelho, meus amados, é a proteção da sua alma. Só que você tem que proteger a sua alma no externo, porque a sua alma ela está escondida. Você é uma alma vivente, mas essa carne aqui que protege a sua alma. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Só que a carne, meus amados, sem a alma, ela é uma coisa morta. Ela volta para a terra. É a nossa alma que sente prazer, é a nossa alma que sente dor, é a nossa alma que sente angústia, é a nossa alma que sente felicidade. O nosso coração ele é enganoso, meus irmãos. Enganoso demais, porque fica carne, alma e o espírito ao mesmo tempo. O espírito do Senhor que ele deu. Então, a pessoa quando ela está desconcertada, ela faz uma mistura, né? E ela não sabe discernir nem o que ela está fazendo. Ela está cega, entendeu? Então, você analisando hoje, milhões de gente cultuando o carnaval, certo? Na minha época eu gostava muito de boizinho pintadinho, né? Hoje eu vejo que isso é uma pessoa que está cultuando boi. A pessoa vai com suas próprias mãos, monta uma coisinha ali, tem aqueles boizinhos pintadinhos, fica todo mundo correndo atrás dos boizinhos, né? Fazendo festa, botando o nomezinho no boi, cultuando, jogando fogo. Quanta ignorância, meus amados. Só que na mente das pessoas não tem nada a ver, é só uma brincadeira de criança. Só que é uma coisa seríssima, amados. Porque a palavra fala que nosso Deus ele tem um ciúmes tremendo. O ser humano ele foi gerado, fabricado para louvar o Senhor. Quando você sai do ventre da sua mãe, você sai chorando, você sai como se você viesse para o mundo sabendo que você já vai sofrer, meus amados. Quando você sai do ventre da sua mãe, você vem sem nada. Quando você sai dessa terra, né, do ventre dessa terra, para você voltar para o pó da terra, você volta sem nada também. Então, esse mundo é uma ilusão. Então, meus amados, a Bíblia fala que o resultado de tudo é o homem temer a Deus. Mas vai temer qual Deus que não tem ninguém falando dele? Como é que o povo vai, no caso, chorar? Como é que o povo vai entender, sentir medo se não tem ninguém falando dele? E os que têm conhecimento estão se trancando dentro de casa, com uma Bíblia escondida embaixo do braço, achando que o primeiro ministério é a família.
Se a palavra fala que aquele que ama mais seu pai, seu filho, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Meus amados, tem pais que sentem desgosto dos filhos. Às vezes nenhum filho valoriza pai e mãe. Às vezes dentro de uma família grande, talvez um ou dois, mas o normal é ninguém honrar pai e mãe, que é o mandamento com promessa. Às vezes o menino ele sai de casa, ele tem um conhecimento com uma mulher, ele quer muito fazer um relacionamento com a mulher. E o pai proíbe, e a mãe proíbe, não, tá cedo demais, você não tem casa, você tá assim, você está assado. Entendeu? Então causa como é que eu vou dizer? Uma discordância. Pelo fato da pessoa já estar maior de idade, alguma coisa do tipo, e os pais já terem experiência, e os filhos não querer entender de uma maneira rápida, eles acabam saindo, largando os pais, acabam abandonando os pais. Então, o que acontece? Para você ter uma vida santa, tem que vir de berço. Não adianta você falar, meu filho não fuma, e você fumando cigarro. Meu filho não bebe, os beberrões não herdarão o reino. Você está com a sua cerveja guardada dentro de casa. Agora, contudo, se você tem uma disciplina e o seu filho não obedece, é a mesma coisa do livro de Ezequiel, você está lavando as suas mãos. Porque no grande dia do juízo, amados, a sua mãe não vai estar lá, o seu pai não vai estar lá, o seu presidente não vai estar lá, o seu advogado não vai estar lá. É só você e o Senhor. Então, se a palavra fala que os de casa, que os que têm conhecimento, vai ser cobrado com rigor. Vai ser cobrado com rigor. Então, é o mesmo tratamento que vocês têm que ter com seus filhos que estão lá no carnaval agora. Porque aqui, na minha cidade, sempre quando tem carnaval, a notícia vem. Morreu 3, 4 na Praia do Farol. 5, 6, 7 mataram. Morreram na Praia do Farol. Então, a gente sabe que o inimigo ele não brinca, mano. A função dele é ceifar almas porque ele já está condenado. E ele tem inveja de você, que tem fôlego de vida e ainda tem uma esperança. Agora já virou padrão FIFA. Já como uma obrigação da pessoa semear a palavra. Porque eu sei que a palavra fala ide. Eu sei que a palavra fala prega. Mas não é para pregar dentro de tempo religioso, meus amados. Você quer ver coisa difícil, é você plantar alguma coisa em uma pessoa religiosa, ela não vai te ouvir de jeito nenhum. Se chegar para a pessoa religiosa, olha, você sabe que tatuagem não pode. O livro de Levítico fala que não pode marcar o corpo. E ela vai te buscar texto baseado dentro da Bíblia, porque ela tem conhecimento para favorecer a sua ignorância, né? Digamos assim. Ela fica com uma maquiagem, meus amados. Ela fica vivendo um falso personagem. Ela vive um falso personagem achando que ela conhece a Deus, que Deus carinha os pecados dela e que ela está salva porque o pastor lá em cima do púlpito falou que ele está salvo. Ela pode ficar despreocupado. A carne vai voltar para a terra, você não pode fazer é pecar. Então a pessoa chapa o corpo de tatuagem. A palavra fala, gente, isso não é eu que estou falando, essa palavra fala que a mulher ela não pode mexer no cabelo. Aí o povo vai falar, pô, mas isso está no Antigo Testamento. Gente, Antigo Testamento e Novo é uma coisa só, porque o Senhor preparou a lei, o Senhor fez o Antigo Testamento e cumpriu, entendeu? Então, se as coisas estão lá, você está falando que não é para comer carne de porco. Não come carne de porco, cara. Não é para comer carne de rato, não é para comer carne assim, não é para comer carne assada. Amados, mas contudo, alguns de seus discípulos, alguns de seus pregadores falaram que o Senhor aceita aquele que tem fé. Se aquele que come carne de porco, ele não pode pressionar aquele que come. Contudo, amado, o Senhor quer que todo mundo vive em união. Mas o segredo, amado, das Escrituras é a santidade da alma, porque nós somos uma alma vivente. Nós somos eternos. Não adianta você ler uma Escritura, você adquirir a Escritura, portanto, você esquecer, você não guardar os mandamentos para você não deixar de pecar.
A Bíblia fala que é como se você chegasse para o espelho, você olhasse para o espelho, você saísse da frente dele e não lembrasse mais de sua imagem. Você está me entendendo? Se você gravou o Salmo 1, que fala que não é para você participar das rodas escarnecedoras, se tem gente fazendo deboche, contando vantagem, fazendo gargalhada, Salmo 1 já tem que estar na sua mente. Entendeu? Se a palavra fala, ordena que você tem que pregar a palavra, por que você não está pregando? Então, todas essas pessoas que estão sem conhecimento, se elas descerem a sepultura, as mais próximas delas que têm conhecimento da palavra, essas pessoas que têm conhecimento da palavra que vai ser cobrada. Porém, todo mundo nasce, amado, em pecado, e o que a Escritura pede é o homem não morrer em pecado. Tem que ter um arrependimento antes. Tem que ter um arrependimento antes, não é um arrependimento. Eu não vou fazer como eu fazia antes. Eu fazia 10 vezes no mês, agora eu vou fazer uma vez no ano. Não, mas é não fazer mais. Certo? É você não falhar mais. Contudo, um exemplo que eu sempre dou: ninguém para de fumar da noite para o dia. Ninguém para de beber da noite para o dia. Né? Tem aquela coisa, né? O homem ele vai pedir paciência ao Senhor e quando ele menos esperar, ele está fora. Um cara ele para de fumar fumando, ele fuma 20 cigarros por dia. Ele vai se equilibrar para fumar 15. Quando o corpo dele absorver, quando a mente dele absorver, quando cair no coração, ele cai para 10, passa para 5, arruma uma piteira. Quando ele menos perceber, ele não está fumando mais. E desaparece de pessoas que fumam. Que para você voltar com 7 demônios é assim, ó, é rápido. O inimigo ele não te abandona. Ele sente medo de você descobrir a verdade e ter o poder do Evangelho na mão, pela misericórdia de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, meus amados. Você pode expulsar demônios, você pode fazer o que for. Isso não garante a sua salvação. Mas o Evangelho, na mente de uma pessoa que tem fé, o Evangelho tem poder. Os discípulos voltaram todo felizes, né? Porque os demônios ficavam se sujeitando a eles pela autoridade assim que o nome de Jesus tinha. Porém, Jesus falava, vocês não têm que ficar felizes por conta disso. Vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, eles vão ter o paraíso para uma eternidade. Isso aqui é uma coisa melhor ao lado do seu Criador. Você está entendendo? Então, essa é a verdadeira chave. Porém, meus amados, quando a gente fala de condenação, não é uma condenação de um ano, não é de um milênio, é uma eternidade. E a própria Escritura fala que o Senhor não se agrada daqueles que perecem. Perecer, meus amados, é uma eternidade longe do Senhor. Quando o ser humano ele pega um pouco de malícia, ele quer ter posses, ele quer ganhar bem, ele quer ser elogiado, ele quer manter o seu ego de pé. Você está me entendendo? Só que a palavra vem para destruir tudo isso. A palavra vem para cortar e livrar o homem de tudo isso. O homem ele vai passar por perseguições se ele quiser permanecer na fé. Ele vai passar por dores, sofrimentos. Só que é necessário o homem passar por isso, meus amados. Porque vai trabalhando no coração, vai trabalhando na mente, para ele se tornar uma nova criatura. Ao ponto dele ele falar que não é ele mais quem vive, é o Espírito que conduz. Você está me entendendo? Só que para o varão ele chegar em uma mente dessa, meus amados, o Senhor tem que pegar ele na sua astúcia. Porque nosso coração é duro demais, amados. Tem gente que aprende desde novo, aprende com uma correção, com 10 varada. Tem gente que fica uma vida inteira levando varada, amado. Você vê o povo lá no deserto, 40 anos no deserto, amado, em círculo, ó. E pereceram, amado. Todos eles foram para o inferno. Foram salvos, não agradeceram o Senhor, murmuraram e foram para o inferno. Entendeu? Mas o Senhor queria isso? Não, mas o coração do povo é duro, amado. É duro. Contudo, o Senhor quer libertar, o Senhor quer salvar, mas precisa dos seus, meus amados. Mas precisa dos seus, porque um anjo não vai se materializar e entrar no meio desse povo que está no meio do carnaval e tentar parar com as obras dele. Não, porque o coração já está cheio.
A mente já está determinada, seguindo os desejos do coração. Então é alegria e alegria a todo custo. Eu conheço gente que brincava comigo nas épocas de carnaval, há uns anos atrás. Gosto de 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, eu acho. Tenho 40. E que você vê os caras hoje, os caras estão todos mudados. Não veste mais as mesmas roupas, não tem mais os mesmos pensamentos. Você vê um semblante diferente. Você vê que a pessoa já se converteu. Como tem gente que está no mesmo caminho, mano. Gente com um aspecto meio mundano, com tatuagem no rosto, esse cordão de prata grosso, um linguajar cheio de gira, aquela coisa de macho mundano mesmo, né? Aquele macho escroto, dominante, mundano, e cheio de soberba, entendeu? E eles não aceitam de maneira nenhuma, de uma maneira nenhuma, eles aceitam o seu novo nascimento, então, para eles é uma vergonha, é uma caretice. Você chega perto deles, eles estão tomando bebida forte enquanto você está tomando água, refrigerante, alguma coisa do tipo assim. Então eles é como se você tivesse descartado, como se eu fosse um lixo para eles, entendeu? Só que a gente sabe que eles vão ter que prestar conta. E se eles continuarem do jeito que está, eles vão prestar conta já sabendo da condenação. Só, amados, que o nosso coração ele é tão ignorante que a gente sabe que a gente está no erro, só que o nosso coração pinta, não vou pensar nisso, senão meu corpo vai ficar chateado, meu corpo vai ficar mal, porque eu sei que é errado e eu não vou ficar pensando nisso. É melhor eu fazer o errado e achar que eu estou vivendo dias melhores. Contudo, ele não sabe que ele está vivendo a misericórdia do Senhor. Porque o fôlego de vida do homem está na mão do Senhor, mas se ele quiser recolher, ele recolhe. Então, mais uma vez eu digo, olhem para essas pessoas que estão lá fora, mano. Tenha compaixão dessas pessoas que estão lá fora. Não fique igual essas pessoas religiosas. Eu vou fazer retiro para me sair do meio dos pecadores. Não, mano. Você tem que estar lá pregando a palavra. Pô, ontem eu fui na frente do shopping. Fiquei triste porque eu fiz o vídeo. O vídeo ficou só com a tela, com a imagem travada. E ficou o áudio. Mas pelo menos a mensagem foi anunciada. Foi lá falando do amor de Deus, entendeu? Muita gente na calçada, muita gente na rua. Quase que o carro nosso bateu 2 vezes. Né? Porque tinha muita gente transitando com carro, com moto, uma correria doida. Gente levando 3, 4 na moto, uma correria doida. E eu fui lá falar do amor de Deus. Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que não ouvem. Tem pessoas que ficam com o semblante meio para baixo, assim, ouvindo. Entendeu? Amados, todo mundo tem que garantir a sua salvação pelas ordens que está na Bíblia. Uma das primeiras é ao mal próximo como a ti mesmo. Que pecado todo mundo tem, velho. Todo mundo tem pecado. Todo mundo pecou. Destituídos, todo mundo estão da glória do Senhor. Só que a misericórdia do Senhor é imensa, amados. Se o homem determinar que ele não vai falhar mais, e ele entrega os caminhos do Senhor e começa a viver um sofrimento de carne, porque a carne vai chorar, mano. E como o corpo já está acostumado a pecar, como a alma já está acostumada a pecar, ela também vai sofrer. Até ponto do corpo se acostumar com o desejo da palavra, a alma começar a se saciar com os deleites do Senhor, a pessoa viver uma nova criatura, contudo, todo mundo tem que passar por um novo nascimento. O problema é, meus amados, é a pessoa ficar com a Bíblia dentro de casa, saber onde está capítulo e versículo, achar que está salvo na sua mente, porque o seu coração está enganando, e fazendo fofoca, e deixando de perdoar, e condenando, não praticando o que a palavra pede, não pregando a palavra, entendeu? E falando que as pessoas que estão todos lá fora são todos eles filhos do diabo. Mas, amados, analisem a história da Bíblia. O Senhor fala que ele veio para os pecadores. E só os pecadores dos mais bravos se arrependeram e se converteram. Não tinha nenhum lugar onde que o Senhor entrou que tinha uma pessoa super santa lá e a pessoa, né? Não, meus amados. Todo mundo se espelhar em Cristo. Todo mundo seguir as normas e regras do Evangelho, se arrependeram e se converteram. Os que estavam lá, que se achavam santo demais, eram os fariseus, que o Senhor condenou eles. Entendeu? A Bíblia não tem bicho de 7 cabeças, amado. Você tem que entender por que o Senhor pede aquilo,
por que as escrituras foram feitas, porque cada geração tem gente que se converte e gente que não. Você buscar fazer um resumo dela e o intuito é o quê? A salvação da alma, amado. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para aquele que nele crê. Essa é a intenção da palavra. Essa é a intenção do Senhor. Só que o nosso coração vai nos levar para caminhos que a gente não quer, meus amados. O coração engana. Não adianta você ler a palavra e você continuar seguindo o seu coração, que você vai perecer. O seu eu, ele tem que ser jogado no lixo, mas não é um trabalho fácil. Como eu falei antes, você vai parar de fumar fumando, você vai parar de beber bebendo. Tem gente que não tem vício nem de cigarro e nem de bebida alcoólica. É fácil parar, se eles quiserem. Mas uma pessoa que já não foi nascida e criada na prática do erro e ela mudar da noite para o dia, não é assim, meus amados. Porque não tem um Senhor agora para fazer milagres. Certo? Então, praticamente, são milhares de Tomé em cima da sua superfície. Não, só vou crer se eu mostrar a mão furada. Só que tem os remanescentes que estão crendo, amado, das últimas horas. Entendeu? Paulo fala que a gente tem que se espelhar e imitar ele. Poxa, olha de onde que Paulo saiu, cara. Paulo matava cristão. Imagina quantas mulheres aquele homem, no caso, não teve, né? Por conta da sua letra, por conta do seu entendimento, não sei. Mas a Bíblia não relata muito isso. Eu imagino quantas pessoas, Mateus também, porque ele era o coletor de impostos, né? Quantas pessoas ele não roubou, deu um valor super acima, contudo se arrependeu por conta da pregação de Jesus, né? Mas talvez, amados, a maioria de vários livros não estão no caso incluído ali. Porque a Bíblia fala, se todos os relatos de milagres que Jesus fez em terra fossem escritos, não caberia livros. Então, me dá a entender que tem muita coisa na Bíblia ali que não foi aceita. A gente fala sobre livro apócrifo, mas a maioria das pessoas não leem. Eu tenho até uns livros apócrifos ali, estava até lendo. Entendeu? Tem coisas que dá para você crer, tem coisas que não, entendeu? Mas o foco é a Escritura. O foco é a Bíblia. Mas, contudo, o homem tem que olhar tudo e reter o que é bom, amados. É bom, é admirável, é amável, é puro, é santo. Você separa para você. Pô, esses dias eu estava vendo um filhote de... Pô, esqueci o nome do passarinho. Ah, não vou lembrar não. É um passarinho todo escuro. Sendo alimentado por um BTV macho. E eu não sei se o BTV invadiu um ninho daqueles passarinhos pretinhos ali. Eu só sei dizer que tá um filhote, um passarinho escuro sendo alimentado, e você vê a natureza, o que faz, meus amados. São coisas que você não consegue entender. E não chega na mente do homem, entendeu? A gente vê filhote de gato sendo alimentado por cachorro, entendeu? E o povo fala ainda que esses animais são irracionais. Contudo, meus amados, eles seguem o seu destino, eles seguem o seu coração. Só que a gente, amados, é a imagem e semelhança do Senhor. Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós temos que fazer o que o Senhor quer, nós temos que fazer o que o Senhor faz, nós temos que fazer o que o Senhor pede, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor, meus amados. Se nós fizermos a nossa vontade, se a gente faz a nossa vontade, nós temos como pai o diabo. Nós temos como pai o adversário. Contudo, meus amados, o Senhor, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. O que o Senhor quer é salvar, amados. Está em pé em cima dessa vida, está falando, está respirando. Enquanto a vida é esperança. Tem esperança para essa pessoa. Só não tem esperança depois que morre, amado. Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia, não tem vela, não tem nada. Desceu a sepultura, Hebreus 9, 27. É só juízo, é só livro aberto para ver as obras. Se arrependeu ou cometeu o pecado até tal data, da data tal para lá, viveu uma vida em santidade e arrependimento. Então, essa pessoa está salva. Não é eu que estou falando, é o que está escrito na Bíblia. Você viu o ladrão da cruz? Um dia, mano. Se arrependeu em um dia.
já adentrou no paraíso. Mas ele reconheceu o Senhor. Com certeza ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Possivelmente ele tinha conhecimento da palavra. Reconheceu que o Senhor era o Salvador esperado. E creu, botou toda a sua fé e foi salvo, meus amados. E os pecados foi jogado no mar do esquecimento. É assim que o homem tem que ser, entendeu? Vocês vão ter uma surpresa grande naquele grande dia, meus amados. Muito grande. Porque aquele que quer, amados, não tem obstáculo. Ele pula os obstáculos todinho porque ele está determinado. Entendeu? É aquele que não quer, inventa desculpa. Amados, então é isso aí. Vou fechar o vídeo. Deus abençoe a gente, vem nos sustentar, não tira o pão de cima de nossa mesa, vem nos dar discernimento em tudo para a gente fazer a sua vontade. Amém? Fique com Deus.